de Angola. É a mesma coisa que acontece na vida cristã. O cristianismo hoje se tornou ambiente religioso, enquanto que não. Na verdade, o cristianismo é identidade de um reino. Quem se torna cristão, essa pessoa recebeu a nacionalidade de um reino espiritual. Quem se torna cristão é um indivíduo que adquiriu uma identidade de um reino. E este reino tem a sua constituição. Mesmo angolano, dono da terra, nigeriano, dono da Nigéria, angolano, dono de Angola, se agir ou se comportar contra a Constituição que é a lei mãe virá em cima de você. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Existem situações nas nossas vidas onde nós pensamos que é o diabo que está a nos destruir, mas na verdade não é o diabo. É a constituição da nação onde tu és cidadão hoje que está a te julgar e a te condenar. Uma pergunta simples. Se tu tens um tio, primo, sobrinho, que é juiz, e você cometer, te levarem no tribunal, e justamente o teu processo está na mão do teu primo, do teu sobrinho, do teu irmão, do teu tio, do teu pai. Depois de julgamento, dependentemente do crime cometido, és condenado. Quem te condenou? Claro, não é o teu primo que te condenou. Não é o teu irmão que te condenou. É a lei que te condenou. Porque você não está em conflito com teu irmão. Você está em conflito com a lei. E de que lei? A lei do teu próprio país. Indiretamente podemos dizer, é a lei que você próprio estabeleceu. Porque quando votam as leis no parlamento, os deputados são nossos representantes, são quem você colocou lá. Então quando está a votar uma lei, é você que está a votar. É o que nós não levamos em conta na vida espiritual. Muitas das vezes o que nos condena não é o diabo, é a própria nossa lei, é a própria nossa palavra. Por quê? Porque estamos em conflito com esta palavra. Estamos em conflito com a Constituição do nosso reino. Vendo aqui o que a Bíblia diz, na passagem que acabamos de ler, Gênesis capítulo 2, começando no versículo 15. A Bíblia diz: e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Na quinta-feira passada já começamos a desenvolver, explicamos o porquê que a Bíblia diz Senhor Deus. Explicamos o que é Senhor, o que é Deus. É a mesma pessoa, mas o Senhor é a sua força, é a sua
o seu reinado, é a sua glória. Mas Deus é título honorífico. E quando a Bíblia fala, o Senhor Deus tomou homem, é porque para colocar o homem no jardim, para o homem reinar no jardim, e ele tem que passar poder ao homem. Amém? Ele tem que passar poder ao homem. É por isso o Senhor vem com a sua senhoria, para que ao colocar o homem no jardim do Éden, o homem tem que reinar. Amém? O homem tem que reinar. E nós vamos desenvolver e analisar o jardim do Éden hoje, onde Deus colocou o homem para lavrar e guardar. Prometi na vez passada que vou explicar o termo guardar o jardim. Mas antes vamos falar do jardim. Deus, o Criador do céu e da terra, ao colocar homem no jardim, Deus fez o jardim a morada do homem. Como cada homem nesta vida tem a sua morada. Mas Deus ordena o homem dizendo, ao colocar no jardim, Deus apresentou um propósito. Por que Deus colocou homem no jardim? É para lavrar e guardar. Lavrar e guardar são ações diferentes, mas as duas ações têm que se manifestar ou têm que ser feitas dentro do jardim, dentro da sua morada, dentro do seu domínio. Quando Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar, onde é que estava a mulher? Mulher não estava. Ainda não havia mulher. Mas Deus já deu morada no homem e orienta no mesmo homem para lavrar e guardar. Lavrar é desenvolver, produzir. Quando lavramos a terra, lavramos para produzir, para desenvolver. Por isso, tudo que nós semeamos quando lavramos se multiplica. Amém? Se multiplica. Então Deus deu a senhoria no homem, capacitou o homem para o homem desenvolver. Se nós repararmos o mundo que estamos a viver e a realidade que estamos a viver, são poucos homens que desenvolvem. Vou desenvolver esse ponto, vai ajudar muito. São poucos
poucos homens que desenvolvem. Desenvolver é reproduzir, multiplicar. Vamos notar uma coisa. Quando Deus colocou Adão no jardim para lavrar e guardar, Deus deixou essa responsabilidade ao Adão. Jardim representa a morada e sociedade. Porque as nossas famílias, a composição das nossas famílias, que representa a sociedade, que compõe a sociedade, que instituem a sociedade. Acontece que Adão, tendo a responsabilidade do jardim, o jardim a se desenvolver ou não, a única culpa seria do Adão. Porque Deus fez a parte dele e Deus não falhou. Deus pegou o que ele fez, deu a você e eu. Para nós lavrarmos, em poucas palavras, é que Deus deu você e eu a responsabilidade de fazer a continuação do desenvolvimento deste mundo. Amém? Sentemos. Só que temos um problema. O problema que nós temos é que muitos de nós já não somos Adãos. Muitos de nós já não somos Adão. Por quê? Ponto número 1. Perdemos a identidade de um Deus. Ao perder a identidade de ser Deus, perdemos a senhoria. Porque é Deus que é o Senhor. É o Rei que reina. Para que tenha a senhoria, tem que ser primeiro Deus. É por isso ele, antes de nos dar a senhoria, nos criou primeiro na imagem e semelhança dele, para sermos Deus. Amém? Depois de ser Deus, que nos passou a senhoria para reinarmos no jardim. E não só. Cada Adão, quando não tem mais a identidade divina, a senhoria morre. Quando a senhoria morre, você perde o poder de reinar.
você perde o poder de reinar. Quando você perde o poder de reinar, não tem como desenvolver. Não terás como lavrar. É por isso, Adão, quando começou a perder a sua responsabilidade, o que aconteceu? A Eva estava a conversar com a serpente, mas ele não estava lá para impedir. Vamos falar isso noutra parte. Vamos chegar lá. Vamos na primeira parte. A maioria dos Adãos perderam a senhoria. É por isso já não temos capacidade de lavrar e guardar. Quem criou o sistema do emprego? Quem criou o sistema do emprego? Tá bom. Isso é um dever. Depois me tragam a resposta. Eu sabia que aqui a cabeça vai aquecer. Alguns vão dizer: Deus deu emprego. Deus não deu emprego ao Adão. Deus deu a senhoria no Adão. É diferente. Quando alguém te dá emprego, não te dá senhoria da empresa dele. Quando alguém te dá emprego, ele não te dá a senhoria da sua empresa. Homens que estão nessa sala hoje, deixa eu vos dizer uma coisa. Não existe nesse mundo empregado rico. Não existe. Todos os ricos desse mundo, em relação à população mundial, os ricos são pouco. Mas são eles que dominam. Um homem dono da empresa, mas na empresa dele tem 10.000 trabalhadores. Ele é só uma pessoa. Ele é o Senhor de todos. Sabe por quê? Porque ele tem a senhoria. O restante não tem. Não há nenhum, não existe um empregado rico. Não existe. %, 75% a 80% de toda a riqueza do mundo está na mão dos homens de negócio, os empresários. Uma pequena parte está nos desportistas e artistas. Quando estamos a falar de artistas, lá dentro temos artistas musical, estilistas, alguns, e outras artes, como a pintura. Temos como Picasso, por exemplo. E da pintura, temos estilistas como Giorgio Armani, Versace, entre outros, Yves Saint Laurent. O que eles fizeram? São estilistas empresários. E já não estão só
numa área, no estilo da moda, por exemplo, Giorgio Armani estava na moda, mas agora está no perfume, entre outras coisas. A senhoria que eles têm os possibilita a lavrar. Os que não têm senhoria não lavram. Depende daquilo que eles já encontraram. E todos aqueles que dependem daquilo que já encontraram, não se desenvolvem. Porque a fruta que a Eva comeu não é Adão que lavrou. É o que encontraram. Porque antes de Deus colocar Adão no jardim, aquela fruta já estava. Ela foi corrompida. Todos os homens que estão na dependência, que são empregados, são homens mais fáceis em seduzir e em corromper. Mas a senhoria impede a sedução e a corrupção. Amém? Os mais ricos desse mundo são aqueles que têm a senhoria, com capacidade de lavrar. Porque um empregado depende de um valor determinado pelo trabalho que você faz. E quem determina é o Senhor. O dono da empresa dizer, olha, nesse cargo nós vamos te pagar X. Você diz, não, mas isso é negociação. O que você vai ganhar é o que eles vão aceitar. Se dizer sim, é aquilo que você vai ganhar. Se dizer não, você não vai ganhar o que você quer. E é o mesmo que vão te dar todos os fins do mês. O que significa dizer, você estará limitado toda a vida a receber um montante, mas a tua idade está a aumentar e a tua família também está a fazer o quê? Está a aumentar porque você é homem, está a fazer filhos. Enfim, a tua família está a crescer, mas o teu salário não cresceu. O que significa dizer, diminuiu o salário sem você dar conta. Porque é um valor que sustentava uma pessoa, que agora sustenta 10. Você e a tua mulher e 8 filhos. E africano que gosta de fazer filho. O que significa dizer, a tua família está a crescer, você com teu discurso de adição, mas o lado econômico, o discurso é outro, é de subtração. Porque o 1000 que você ganhava era 1000 para você. Mas como a tua família agora é 10, agora você só tem 100. 1000 dividido em 10 é 100. Quer dizer, cada um em casa tem direito de 100.
Porque vocês são 10. Você está dizendo que a família está crescendo, mas saúde financeira da tua casa está a fazer o quê? É ali onde nós encontramos desequilíbrio e começamos a viver em conflito. A nossa falta do engajamento sincero dentro da nossa relação com Deus está a trazer desequilíbrio financeiro, emocional nas nossas famílias. Cada Adão, se não tiver engajamento como deve ser, a tua família é chamada a desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai afetar todos os ângulos da sua vida, até vida sentimental. Vai afetar o ambiente saudável da tua casa. Porque a homem não sabemos. Nós vivemos muito mais o gênero masculino, enquanto que a irresponsabilidade divina não está no gênero masculino, está no homem. Eu já expliquei sobre isso, a diferença entre gênero masculino e ser humano. Ser humano não é gênero masculino. Ser humano é espírito, ser humano é espiritual. Ser humano é um ser divino. Gênero é o corpo físico que faz a diferença do gênero. Gênero masculino e feminino. Mas ser humano não tem gênero. O ser que Deus criou na imagem e semelhança dele não tem gênero. Dentro dele tem a capacidade de produção dos dois gêneros. Quem não entendeu, para explicar melhor. Sou uma pessoa? Ok. Se ler no Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quem pode ler? Faz favor. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Eis a palavra do Senhor. Amém. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A palavra do Senhor. Repete mais. E criou Deus o homem. Para. Deus criou o quê? O homem. E depois? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Como assim macho e fêmea? Se ele criou o homem, não seria só macho, homem e fêmea? Lê linguagem de hoje. Verso 27. Assim, Deus criou os seres humanos. Para. A versão que ele leu primeiro é João Freira. É João Freira, né? Ok. Agora, isso aqui é linguagem de hoje, que vem para simplificar linguagem para as pessoas compreenderem melhor. O ser que Deus criou na imagem e semelhança dele é um ser espiritual. Era só um.
Mas dentro desse ser, transportava os dois gêneros. É por isso, no Gênesis capítulo 2, versículo 7, e ele tirou o primeiro gênero. Quando formou o corpo, fez o físico, fez o gênero masculino, pegou macho, soprou no gênero masculino e pegou a fêmea, guardou dentro. É por isso, quando chegou a hora de criar gênero feminino, foi lhe buscar onde ele estava, onde guardou. É por isso, homem, por ser humano por dentro, não tem homem nem mulher. Não existe espírito homem, espírito mulher, não existe. Ser humano por dentro é igual. Eu não acredito que se pegarmos o sangue de uma mulher, você vai dar conta que é sangue da mulher. Sangue é só mesmo sangue. Nem vai saber se esse sangue saiu na mulher, esse é de homem. Sangue de homem pode ir na mulher, sangue da mulher pode ir no homem. Se vocês dois são do mesmo grupo, vai receber. Também não vai te mudar. Não é porque você recebeu o sangue da mulher vira titica. Não. Isso não vai acontecer. Porque o segredo do homem está no sangue. Alma reside lá. Amém? Então, homem e mulher, no espírito não há diferença. A diferença está no gênero. O gênero que Deus deu essa responsabilidade de lavrar e guardar é o gênero masculino. Adão é gênero masculino. A Eva, gênero feminino. Por perdermos essa capacidade no lado espiritual, que capacita o gênero masculino a lavrar, a perda dessa capacidade nos colocou na posição de dependência. É por isso não temos capacidade de reproduzir. O mundo entendeu que para dominar, para ser grande, para reproduzir, como já perdemos a capacidade que Deus nos deu para reproduzir, e o ser humano não tem capacidade de receber de volta o que ele perdeu, se não se entregar e começar a respeitar algumas regras divinas. Como eu já disse no princípio, o nosso maior problema é que somos mais religiosos do que cidadãos. O propósito de Deus não é religião. Nós falamos nas nossas bocas o reino do céu. Se é o reino do céu, porque é Estado. Se é Estado, tem Constituição. Se tem Constituição, o cidadão americano, como já disse no princípio, só estou a repetir para aqueles que não estavam aqui, para se conectarem, que pretende obter a nacionalidade angolana, tem regras para isso. Você tem que seguir regra. Uma vez conseguir a obtenção
dessa nacionalidade, você não vai praticar o que diz a Constituição americana em Angola. Não. Como você agora é angolano, quando está em Angola, tem que respeitar e viver segundo a Constituição de Angola. E se não respeitar a Constituição te condena. É o que já dissemos. Quando você aceita o Cristo, eu não sei se vocês só aceitam Cristo para quê? Muitos de nós estamos a aceitar o Cristo por causa do problema. Quem aceita ou busca o Cristo por causa do problema é refugiado. Isso até não seria a pregação dos papás, tem que ser pregação do culto. O refugiado não tem os mesmos direitos conato. Quem busca Jesus só porque está passando problema é um refugiado, é alguém que vai no país dos outros para a procura da vida melhor, das condições de vida. Mas a nacionalidade é outra coisa. Nós não podemos viver com Deus com esse nosso sistema religioso. Você tem que buscar a nacionalidade. E quando você pede a nacionalidade do reino dos céus, saiba que esse reino tem a sua Constituição. E a Constituição desse reino é a Bíblia. Alguém pode dizer, bom, e os muçulmanos como é que fica se ele não tem Bíblia? É simples. A América não é uma nação, mas composta pelos estados. A lei do estado de Texas não é as mesmas leis de Washington. Não é. Cada estado tem as suas leis, diferente ao outro. É a mesma forma. Se é um reino, esse reino tem estados dentro. O nosso estado é o estado cristão. Então nós temos que respeitar as nossas leis. Quem o estado dele é Islão, então respeita as vossas leis. Mas existe a lei mãe. Os judeus também respeitam a Constituição do Estado dele, o Estado judaico. Cada um respeita a Constituição do teu Estado. Nós temos que respeitar o nosso. Se você não respeitar, não é angolano que não respeita a Constituição de Angola, não são os nigerianos que vão vir te julgar e te condenar. Não, é a lei angolana. Então, se você é cidadão do reino do céu e não respeitar a Constituição do reino, não é o diabo que vai vir te condenar? O diabo é estrangeiro. É a tua Constituição que vai te condenar. Mesmo as leis das empresas. Achas que você que chega atrasado todos os dias na empresa espera o mesmo salário? Vão te cortar. É por isso em alguns países desenvolvidos escolheram outro sistema.
Não existe salário mensal. É horário. Quer dizer, o teu salário depende da hora. Quando está a negociar o salário, por exemplo, nos Estados Unidos, existe sítio onde vão te pagar $15 por hora. $20 por hora. Como uma nossa irmã que trabalha numa escola aí. $20 por hora. E agora, você vai ganhar as horas que você trabalhou. Se você trabalhar 2 horas, a coluna começa a doer, vão te pagar $40. Mas se você tiver força de trabalhar 10 horas por dia, na limpeza, $20 por hora, você trabalha 10 horas por dia tem quanto? $200. 10 dias tem quanto? $2.000. 20 dias no mês tem quanto? $4.000. Nem os médicos aqui recebem assim. Você na limpeza, imagina na engenharia como é que fica nos Estados Unidos. Esse sistema é bom, porque fica complicado. Um homem fraco que chega sempre atrasado, eu que trabalho muito, o nosso salário é igual. Não, cada um tem que ganhar segundo o seu trabalho. Amém. A Constituição. Temos aqui homens em conflito com a Constituição, Reino dos Céus. Quando o reino dos céus descobrir que a sua cidadania é falsa, vão confiscar tudo que você tem. Adão, quando começou a lavrar o jardim, é no mesmo dia que Eva pecou? Não. Levou tempo e ele lavrou. Quando pecaram, quando eles repatriaram de onde eles vieram, porque ali eles também tinham cidadania. Ah, não sabiam disso? Adão não era cidadão do jardim do Éden. Adão é cidadão da terra. Lhe deram cidadania do jardim do Éden. Oh, não tem na vossa Bíblia no versículo 15? Lê. Ah. 15, lê. Não fala mais a palavra de Deus, lê de uma vez. Gênesis 2, 15. Verso 15. Lê só. Tá bem. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden. Espera, lê de novo. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden. Agora lê o versículo 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Agora lê de novo 15. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Agora vamos numa outra versão. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. A palavra do Senhor. Ele é cidadão da terra. Adão é cidadão da terra. Quando Deus lhe sopra, lhe dá a nacionalidade do jardim.
Ele pegou, lhe colocou no jardim, onde ele deveria estar por causa da nacionalidade que lhe deram. Mas quando quebrou o que a Constituição do Jardim do Éden diz, lhe tiraram a nacionalidade e lhe repatriaram. Tudo que ele desenvolveu no jardim não levou, lhe confiscaram. Adão saiu no jardim, mãos abanadas, não levou nada. Todo esse tempo, tudo que ele cultivou ficou. Imagina se você construir uma casa na França e te tirar a nacionalidade, te expulsar de novo, te mandar voltar em Angola. Você vai levar aquela casa na cabeça? Não vai ficar na França? Para recuperar, você tem que fazer demarcha. Documento aqui, documento ali, advogado aqui, advogado ali. É isso. Não é fácil. Você precisa trabalhar para convencer o advogado Jesus, para você, junto com ele, te ajudar a recuperar coisa que você deixou no jardim quando te soltaram. Amém? Senta, faz favor. Imagina, você nem advogado tem. Quem aqui não sabe que existe advogado? Quem não sabe que existe advogado? Todos nós sabemos que existe advogado, mas aqui tem pessoas que não têm advogado. Mas sabemos que advogado existe. É a mesma forma que muitos aqui sabem que Jesus existe, mas não tem ele. Entenderam agora? Eu sei que existe advogado, eu sei, mas não tem. Eu sei que Jesus é advogado, eu sei que existe, mas você não tem ele. Não é por saber que existe advogado, o advogado tem que vir te defender. O próprio advogado, até você pode lhe falar, a partir de hoje você é meu advogado. Não vai te defender. Você tem que passar procuração. Um documento legal que fará com que ele te defender ou te representar com legalidade. Qual a procuração que você passou a Jesus para ele te defender? Qual a legalidade que nós demos a Jesus para ele nos defender? Muitos de nós seremos condenados pensando que o advogado vai vir. Vai esperar no tribunal. Advogado que nunca aparece. Mesmo que aparecer, não vai fazer nada porque você não passou procuração. Existem outras coisas, maneira que nós chamamos de graça, onde você pode não ter advogado, o Ministério Público pode arranjar para você. Agora imagina os que estão a te queixar, a te arranjar advogado. Como é que fica? Se o Ministério Público ele está lá para te acusar, que advogado é esse? Existe mais um, onde você não tem advogado, mas o juiz quer fechar o processo. O juiz pode permitir que qualquer um na sala levantar e fazer esse papel, para que haja legalidade. Só que você tem problema com o próprio juiz. Como é que será? Quem é
essa pessoa que o juiz vai levantar para te defender. Homens, se nós não levantamos, existem coisas que nós desejamos, nunca teremos. Existem muitos tratamentos que nós queremos que as nossas mulheres nos dão, nunca teremos. Por falta de identidade. Cada dia que passa estamos a perder identidade. Devemos se esforçar. O propósito do nosso Senhor é esse. Antes dele chegar, está a nos dar a oportunidade de cada dia que passa, que cada homem põe a mão na consciência. Ele não quer nos condenar, mas Ele quer nos ver a mudar. E a mudança é um processo. Mas esse processo só ganha vida quando se esforçamos. O mundo espera-nos a 100%. Mas para chegarmos no 100%, precisamos começar no 1. Se quisermos continuar homens fracos e na pobreza, continuamos religiosos. Continuamos a ser homens sem compromissos. Aí a nossa fraqueza estará presente nas nossas vidas. Deus é tão bondoso. Não quer nos ver a viver com o estatuto de refugiado. Mas sim, quer nos ver a viver com uma legalidade, com cidadania, com a nacionalidade. Uma vez ser humano ganhar nacionalidade do reino dos céus. Deixa eu vos dar um exemplo. Todos os americanos que estão aqui em Angola, o governo deles sabe. Todos. O governo americano sabe o número dos americanos que estão aqui, onde vive cada americano e o que cada americano faz. E o governo americano vela dos interesses desses americanos. E são os intocáveis. Americanos são intocáveis. Tudo que acontecer com o americano aqui em Angola, o governo americano vai cobrar explicação ao nosso governo. Amém? Ok, dá microfone, alguém quer falar uma coisa. Rapidamente vamos continuar o ensinamento. Tem outro microfone aqui. O pai nesse aspecto tem razão. Cá em Angola, os americanos têm uma devida proteção, que eu tenho dito, maior até que nós os próprios angolanos. O único cidadão no nosso território angolano que, se cometer algum crime,
e não deve ir preso é o cidadão americano. Isso está legislado. Quer dizer que o cidadão americano, é por isso que dificilmente você não vai ver um cidadão americano na rua. Você pode passar um ano completo, você não vai se encontrar com nenhum americano, até para você saber que esse americano tem que te falar. E ele se cometer algum crime, por exemplo, de homicídio, em algum lugar, esse cidadão americano deve ser recolhido e entregue à embaixada americana, e a embaixada americana vai tratar os trâmites legais com Angola, ser repatriado para os Estados Unidos e cumprir as penas segundo as leis dos Estados Unidos. Então nunca fica preso aqui. Quer dizer que até o indivíduo da imigração estrangeira é recomendado isso, que quando encontrar um indivíduo que é cidadão americano, seja em qualquer circunstância, não deve ser detido, nem deve ser tocado, simplesmente protegido. Amém. Por isso é que quando um dia alguém se deparar com algum cidadão americano e te ver acontecer qualquer tipo de situação, mano, sai daí já de momento, comunica, protege o indivíduo, porque senão... E é por isso que é difícil no nosso território angolano, e isso também nunca aconteceu, ter um cidadão americano já ter sido, por exemplo, morto, ou linchado, ou qualquer tipo. Difícil. Exatamente. Então, o pai tem razão nesse aspecto. Amém? Por que esses cidadãos têm esse privilégio? É a posição da nação onde ele é o cidadão. O passaporte americano não é igual a qualquer passaporte desses nossos países. Quando estamos a falar de cidadão americano, mesmo você, angolano, se tornar americano, tem esses privilégios só por ser cidadão americano. Lembram-vos uma vez, na Bíblia, quando prenderam Paulo, começaram a lhe bater. Oficial romano saiu e perguntou por que estão a bater esse homem, no Atos dos Apóstolos. Eles disseram: ele diz respeito às leis. O oficial romano diz respeito às leis. A lei nesse território é a Roma. E a Roma aqui sou eu. Pega nesse homem, lhe põe dentro. Tem que morrer, tem que morrer. Paulo diz: sou cidadão romano. O oficial disse: o quê? Disse: sou cidadão romano. Disse: cidadão romano? Quer dizer, vocês bateram romano? Porque ele é hebreu, mas nasceu em Roma. Quer dizer, nasceu no território onde Roma governa. Ele tinha cidadania romana. Quer dizer, por Roma naquela altura, era a nação mais poderosa do mundo. Ninguém pode tocar um romano. Mesmo na Bíblia aconteceu. Não tocaram no Paulo. Lhe guardaram no palácio. Por ser romano. É a mesma coisa por ser americano. É a mesma coisa que o reino do céu faz quando você se torna cidadão do reino do céu. Aleluia. Senta, faz favor. O diabo procurou a vida de Jó várias vezes. Não conseguiu tocar a vida de Jó. Sabe por quê? Porque Jó era cidadão do céu. Tinha essa nacionalidade. Por ter essa nacionalidade, o reino dele falava, porque sabiam que aquele é nosso cidadão. Sabemos onde ele está.
E o que é que ele faz? Aqui você pode perder emprego por causa do americano. Mas no nosso país, cidadão do reino são protegidos pelo reino. Cidadão do reino é protegido pelo reino. Deixa eu vos falar uma coisa. Estava os ministros de Relações Exteriores. Se há uma nação pretende resolver uma situação de um cidadão, vai contactar a embaixada e o Ministério de Relações Exteriores. É por isso, quando José foi no Egito, não é José que falou com o faraó, é Deus que falou com o faraó. Assim que Deus fala com o faraó, só que aquele assunto não era do Egito, era do reino de Deus. E cidadão e representante do reino de Deus naquele território é José. É por isso, é ele que tem que resolver aquela situação. Sentemos, vamos terminar aqui. Não podemos terminar, né? Estamos numa fase onde cada um tem que fazer alguma coisa. Se vocês continuarem assim, chegar atrasado, frio, por exemplo, a adoração está a tocar, os papás estão lá sentados, estão lá conversar. Ninguém está a orar. Estavam na espera de que para orar? Eu entrei, encontrei ele sentado. Também comecei o ensinamento de uma vez. São esses problemas que nós devemos retificar. Como é que vocês estão na igreja, vieram na igreja, sabem por que vieram e sentaram, estão a conversar? Estão na espera de quê e de quem? E ouvir ensinamento em metade ou encontrar no meio é prejudicial. Ensinamento você tem que começar sempre no princípio, para que esse ensinamento seja um corpo completo para você. É muito importante. Enquanto que os papás dessa igreja não vão acordar, essa família estará em desequilíbrio. Esse é o nosso jardim. Esse é o nosso jardim espiritual. A nossa casa é jardim social. E tudo começa na espiritualidade. Se nós recuperar a nacionalidade, cultivar esse jardim e guardar esse jardim, o nosso jardim social será saudável. Nós não conseguimos cultivar esse jardim, não conseguimos desenvolver esse jardim, não conseguimos levar esse jardim além. Sabe por quê? Porque nenhum papai aqui é Adão. Porque se você fosse Adão, se eu fosse Adão, cada um de nós aqui poderia entender que essa responsabilidade é minha, não é nossa, é minha.
A responsabilidade não era do macaco, girafa, leão. Não, a responsabilidade era do Adão. Havia ser vivente no jardim. Mas todos deles não tinham recebido a senhoria para reinar no jardim. A senhoria era do Adão. Temos que melhorar. Porque se você no teu lado espiritual não melhorar, no lado social não vai melhorar. Não tem como. E se esse espírito de cultivar não nos entrar, teremos dificuldade de desenvolver a nossa vida social. Continuaremos salariados. Um salariado é um dependente, é refugiado. Um salariado é um refugiado, porque você refugiou-se na empresa de alguém. Salariado é refugiado. Mas o dono da empresa tem cidadania. Dono da empresa é aquele que produz. O propósito do Senhor é que a gente seja embaixador aqui na terra. Amém? Cultivar e guardar. Muita gente não tem capacidade de cultivar. Se não tiver capacidade de cultivar, capacidade de guardar virá de onde? Essa palavra cultivar que a Bíblia está aqui a dizer, nela tem uma capacidade e energia de reprodutividade. É por isso muita gente não entende essa linguagem quando a Bíblia diz: tudo que Jacó tocava se multiplicava. Tudo que José tocava na casa do Potifar se multiplicava. Potifar se tornou rico. Porque José, sendo um indivíduo com identidade, no Egito ele não era refugiado, era um indivíduo injustiçado. Deixa eu repetir. José no Egito não era refugiado, porque ele não foi no Egito pedir, lhe levaram à força. Amém? Lhe levaram à força. Mas ele tinha identidade. É por isso, apesar de todas as injustiças, não quebrou a lei constitucional da sua nação. Porque se ele fosse habitante de Sodoma, se ele tivesse nacionalidade de Sodoma, dormiria com a mulher do Potifar. Se ele tivesse identidade de filistia, poderia dormir com a mulher do Potifar. Só que a lei constitucional da nação onde ele faz parte, José, isso não é permitido. Só que o mesmo José, a nação... Oh, põe aquela música boa, pararam. Ok. A nação que José faz parte
É a nação que nós estamos a pedir nacionalidade. A nação que José faz parte é a nação onde nós estamos a pedir nacionalidade. Então, o que significa dizer? Se te dar essa nacionalidade, não olha só os privilégios que essa nacionalidade dá. Tem que ver também as regras disciplinares dessa nacionalidade. Porque se você receber essa nacionalidade, se aparecer mulher do Potifar, tufa. Aparecer mulher de não sei o que, tufa. Aparecer mulher do Potifar, tufa. Então vamos nos receber nacionalidade. Porque estamos a quebrar a lei dessa nação onde recebemos nacionalidade. Amém? No palácio, apesar das regalias, apesar de José estar diante de uma situação que ele poderia se aproveitar, se tornar rico, mas ele não olhou ainda a riqueza que ele poderia ganhar. Ele permaneceu firme nas leis da terra dele. Sabe por quê? Na terra dele, a constituição da terra dele, da nação dele, diz assim: é proibido servir outros deuses. E por isso José, dentro do palácio, apesar de todos os deuses que estavam lá, com toda a riqueza que estava lá, e ele permaneceu firme na lei da sua nação. Não serviu estátua. Esse é o problema. Cada homem que está nessa sala precisa se perguntar se você tem mesmo a nacionalidade do reino de Deus ou não. Para você conseguir fazer isso, a nacionalidade não é só papel, é conjunto de leis para você ter aquele papel. Vê se você se enquadra nas leis, se você respeita as leis do reino. Então, se você não respeita, saiba que você é, como é que se diz? Qual é o termo certo? Um clandestino. É isso aí. Olha, refugiado até é melhor do que um clandestino. Porque o refugiado é um estrangeiro que vem se apresentar, pedir um favor. Mas o clandestino é mesmo aquele que entra embaixo da cadeira, então olha, a polícia correu. Quer dizer, um clandestino é aquele mesmo ilegal, mas está no país do outro. É como vi um vídeo aí nas redes sociais de um rapaz, um africano, ilegal no país dos outros. Polícia fazer controle. Ele saiu na janela para se esconder. Escorregou no quarto nível até no chão. Tufas. Morreu. É triste ver um jovem daquele, com aquela toda a idade, que poderia talvez ajudar a mãe dele, o pai dele. Morreu. Só queria esconder. Sabe por quê? Porque ele entrou no país dos outros de forma ilegal. E está com medo de se apresentar nas autoridades, porque a condição dele não permite. Esse é outro nível. Temos a cidadania, temos o refugiado e ilegal, clandestino. Evita de ser clandestino no reino de Deus. Se não tem cidadania,
se apresenta pelo menos como refugiado, viver lá com legalidade, com estatuto de refugiado, para depois o teu desenvolvimento dentro dessa nação celestial pode te ajudar a chegar a fazer o pedido da nacionalidade, independentemente do seu desenvolvimento e da tua contribuição. Não pode chegar no país dos outros diretamente, eu quero ser francês. Vão te juntar. Você quer ser francês para quê? A França também vai ver, bom, essa aqui, se nós lhe damos nacionalidade, o que a França vai beneficiar? A França dá nacionalidade, vai ver um jovem angolano, craque no futebol. Sabe que se ele fazer francês, a França vai beneficiar no talento dele. É isso. A Angola pode dar um chinês nacionalidade angolana, porque é um grande empresário chinês. A Angola sabe que vamos beneficiar nele. Agora uma pessoa bandida, assim, cheia de cicatriz, chega porque pronto, eu estou a chegar no Burkina Faso, ou ser no Quênia, sei que quero ser angolano. Espera aí, como assim? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. No reino de Deus, toda essa regra que nós estamos a vida da terra vem da espiritualidade. Se você for um cidadão legal do reino de Deus, o teu reino vai te proteger, o teu reino vai investir em você, o teu reino vai cuidar de você, e você será um homem especial. E o homem especial vai transmitir, a sua família será especial, a tua casa, todas essas coisas temos que trabalhar. Aleluia. Senta para fechar a mensagem aqui. O mundo estrangeiro entendeu regra, porque pai deles é um rebelde que fez o que se chama no mundo político a balcanização. A balcanização é um termo usado quando, por exemplo, nós estamos em Angola. Um grupo dos elementos levanta, eu quero fazer Cunene país. Os outros querem fazer com o Bango, os outros querem ficar com Cabinda, os outros querem fazer com o Ista. Balcanização quer dividir o país. É por isso nós temos que velar. Quando cada angolano começa a ver discurso de alguns jovens a tentar alimentar tribalismo, nós temos que levantar contra isso. Eu sou Quimbundo, eu sou Fiote, Cabinda é nosso. Não, diz não. Cabinda não é só de Cabinda, não. Cabinda é Angola. É para todos os angolanos. Will é para todos os angolanos. Malange é para todos os angolanos. Winge é para todos os angolanos. Cunene é para todos os angolanos. Os angolanos têm que fazer vídeo, põe isso lá, para quebrar isso. Por quê? Se nós adormecemos, outros estão a fazer campanha, estão a dividir o povo. Cada povo vai ficar no canto dele. Isso se demorar, há um povo que vão começar a sentir que nós já não somos mais naquele lado. Podemos criar balcanização para ficar na nossa parte. Isso é mal. Vai enfraquecer esse país, porque a Bíblia diz que toda nação dividida é uma nação fraca. Mas sabe o que acontece? Todos estão calados, ninguém fala nada, cada um no canto dele. O diabo balcanizou, que ficou com uma parte. Só que ele, como conhece algum segredo, o que fala nos filhos dele? Diz, não, nesse mundo, sem o lado espiritual, você nunca produzirá, nunca. Então, como os filhos dele não tem como voltar a Deus, pede poder a ele. Ele lhes dá poder. Aquele poder lhes ajuda a se sentir como no princípio, como Deus. E eles ganham senhoria. É por isso eles estão a produzir tanto, mas os filhos de Deus se matam na oração para ir encontrar emprego. Em vez de orar para recuperar a identidade de reprodução. É por isso que os filhos de Deus vão fazer o seguinte:
Ter salário não é mal, mas te limita. Então não depende somente do teu salário. Recebe salário, mas cria outras coisas. Cria outras coisas. Se apega com a espiritualidade e começa a desenvolver. Essa é a missão de cada um aqui. Cada homem que está nessa sala tem que colocar isso na tua casa e na tua vida. Eu tenho que desenvolver alguma coisa. Enquanto que eu não tiver a desenvolver, então eu sou estrangeiro no mundo espiritual. Isso é um desafio para cada homem que está aqui. Desenvolva alguma coisa e começa a vigiar tudo na tua vida, tudo na tua casa, tudo que não está se desenvolver, temos que lhe dar vida. Amém? Levantemos, faz favor. Temos que dar vida. E essa vida tem que começar em nós. Me faça só um favor, papai. Ajoelhamos todos nós. Nós temos responsabilidade. Quem levar em consideração? Mas quem tem dificuldade de ajoelhar, talvez por causa da questão de saúde, pode sentar. Ora a Deus, o sujeito de oração é que cada homem que está nessa sala busca mais uma vez a reconciliação com Deus. Já estamos a orar. Busca mais a reconciliação com Deus. Mas essa reconciliação não pode ser só na boca. Mas tem que ser uma reconciliação interna. Estamos a perder a identidade. O mundo está a nos influenciar. Em vez do mundo nos seguir, nós é que estamos a seguir o mundo. O mundo está a determinar o estilo de vida. Nós, cidadãos do reino, vê a nação americana. O mundo segue, começa a fazer filme como americano. Jovens mundiais procuram cantar como americana. A música americana domina, o basquetebol domina, tudo. Eles estão a influenciar o mundo. E o reino do céu, que é maior do que a América. Olha o que compreenderam também. Os chineses também começaram a dominar o mundo. Os chineses estão a cultivar. Por que nós não estamos a cultivar? Os outros estão a crescer. Estão a cultivar. Deus colocou o homem no jardim para cultivar. E por que nós não estamos a cultivar? Nós adotamos a política de cruzar os braços, reclamar, ofender, andar nas ruas, manifestações, pensando que as coisas caem no céu, em vez de fazer o que a Bíblia nos orientou. O Senhor nos colocou no jardim para cultivar. Essa terra é o nosso jardim. A tua casa é o teu jardim. Por que não cultivar em vez de reclamar? Essa é a hora de cultivar. Acorda, levanta, faça alguma coisa. Cultiva. 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 Na mesma posição onde está, vai clamar ao Senhor dizendo: Pai, todas essas forças negativas que me impedem a não respeitar a Constituição do Reino do Céu, que essa força me deixe em paz. Começa a orar. Diga ao Senhor: aleluia. Jesus. Eu quero ouvir homens a orar. Quero ouvir homens a orar.
Pai. Com a sua mão direita erguida como homem poderoso, levantemos todos nós, faz favor, estamos a fechar. Diga comigo: Senhor Jesus, te agradeço pela sua palavra, me faça graça, me ajuda, para que esta palavra encontre o espaço dos meus pensamentos, que encontre o espaço no meu coração, encontre espaço na minha vida. Eu quero me esforçar, eu quero mudar a minha vida, eu quero trazer um ambiente novo na minha casa. Eu quero que a minha casa seja o exemplo no bairro. Eu quero viver feliz na minha casa. Então eu tenho que cultivar na minha casa. Pai, eu não quero continuar na dependência. Eu quero mostrar ao mundo que a sua palavra não é histórias engananosas, mas é verídica. Me ajuda a fazer a diferença. Pai, eu quero viver algo diferente. Estou a sentir isso esse ano, Senhor. Eu quero cultivar a minha casa. Quero desenvolver a minha casa. Quero desenvolver a minha vida. Preciso fazer alguma coisa. Me orienta, Senhor. Me inspira, Senhor. Me dá força, Senhor. Quero fazer diferente. Toda a glória será sua. Pai, eu quero ser a luz de muita gente. Eu acredito nisso. O que eu vi hoje trouxe mais um benefício na minha vida. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o Salvador. Amém. Rapidamente, se um papá tem aqui a sua oferta, passamos rapidamente e terminamos aqui. Aproveitamos, estamos a dar oferta, mas está a cumprimentar os papais, falando alguma coisa, incentivar. Fala, cumprimenta. Estamos a ofertar, estamos a cumprimentar. Ok. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Quero tirar uma dúvida, uma pergunta. Agora, só temos aqui uma pessoa. Enquanto estamos a ofertar, lhe dá o microfone aqui. Dá aqui a mão. Ok. Algo tem que mudar. Não queremos ver os papás assim, homens na pobreza, essas coisas todas. Alguma coisa tem que mudar. É por isso os papais acordam. Vocês estão a deixar as mamães passar à nossa frente. Nós é que temos que estar à frente. Amém? Mamães aqui em peso enchem essa parte toda até lá. Mas olha os papais. Até mamãe está dando oferta no vosso lugar. Algo tem que mudar. Faça a sua pergunta, rapidamente. Sim, pai. Quando nós estamos a falar do espírito de senhoria, já começamos na quinta-feira passada e hoje mais falamos sobre isso. Okay. Eu fui ver algumas coisas em casa sobre o espírito de senhoria e quase que encontrei uma relação entre os nomes
das coisas ou seres com o espírito da senhoria. Por exemplo, quando Adão foi posto no jardim para dominar o jardim, a primeira coisa que ele fez para dominar foi dar nome às coisas e aos seres. E na história também resistem muitas mudanças de nomes. Jacó teve o nome alterado, João, o apóstolo Pedro, Simão para Pedro, Paulo também teve o nome alterado. E parece que quando nós nomeamos alguma coisa, automaticamente nós temos a senhoria sobre esta coisa. Um exemplo de que isso é real é que Jesus Cristo, o próprio nome dele foi Deus quem atribui este nome. Agora, minha pergunta é: existe uma relação entre o espírito de senhoria e o nome que se atribui a algo ou a um ser? Com certeza. É por isso quem deu o nome da Eva na mulher é Adão. Com certeza. É por isso a Bíblia diz a Eva: todo o teu desejo dependerá dele e ele te dominará. É por isso muitas das vezes o mundo criou um sistema no mundo espiritual que nós não temos dado conta. Por exemplo, o sistema de Xará. Temos que ter muito cuidado nisso. Temos que ter muito cuidado nisso. É por isso, muitas das vezes, todos que são Xará de alguém, se você observa a vida daquelas pessoas, muitos deles têm semente ou comportamento do Xará. De onde o nome veio. É por isso, quando o anjo diz que o nome será João, depois quando Isabel nasceu, Zacarias era mudo. Os familiares vieram, perguntaram qual será o nome da criança. Como Zacarias não estava a falar, pediu uma tábula para escrever. Escreveu João. Toda a família disseram: oh, mas na nossa família não tem ninguém com esse nome. De onde veio esse nome? A boca de Zacarias abriu. Disse: o nome dele será João. Quando a boca de Zacarias abre, todos admiraram. Por que desse nome? Porque João tinha uma missão especial, não poderia ser Xará de ninguém. O nome vem diretamente de Deus. Jesus Ide. O nome vem diretamente de Deus. Então, nome é por isso tocam. O nome que vai lhe dar é o nome que ele vai ficar com ele. É por isso, quando um homem e uma mulher casam no conservatório, não é que a mulher recebe o nome do homem e o nome dela desaparece, começam a lhe chamar Madame. Quer dizer, ela desaparece. Começam a lhe chamar o teu nome. Por quê? Porque ela tem que receber o teu nome, porque ela vem de ti. Terminamos aqui. Boa noite a todos. Outra vez vamos ter mais perguntas, vamos desenvolver outras coisas. Que o Senhor abençoe a todos. Pronto.